Olá, nobres amigos, eu sou o Lucas Docas, o Príncipe Exilado, e nesse vídeo aqui, que estou fazendo em função de uma besteira que eu vi muito grande na internet recentemente. Cara, eu vi um cara querendo calcular quanto que valia uma espada na Idade Média com base nos valores de hoje. E na boa, na hora que eu vi esse vídeo, eu chorei de rir, porque na hora que eu lembrei que isso é um clickbait. Sim, isso é um clickbait das antigas, que saiu, não lembro agora qual era a fonte dele na época, o nome exato dela, mas eu cheguei a ler essa matéria. E mais do que isso, além de saber que é uma fonte meio clickbait, assim, e de que tava completamente desatualizado os valores que ele passou aí, pude reconhecer na hora que não, isso é só um clickbait. E porque seria praticamente impossível calcular o valor de uma espada na Idade Média nos dias de hoje, em moeda dos dias de hoje. Ia ser uma coisa praticamente impossível. E sabe por que seria impossível isso? Porque não haveria como calcular custos da matéria-prima, custos da mão de obra, em precisão. Ah, mas eu poderia saber o preço de uma espada específica na Idade Média. Poderia. E ainda assim, saber essa uma não ia te dar uma noção do preço médio de uma espada no período. Só ia te dar uma noção de quanto custou essa uma. Por que isso? Porque a gente tem uma péssima compreensão de como funcionava o sistema de trocas monetário e financeiro da Idade Média hoje. A gente tem uma péssima compreensão. Até porque esse sistema, em uma parcela muito considerável dele, era a base de escambo. Sim, escambo. E quando eu falo escambo, não é tipo eu só trocar um saco de trigo por uma faca. Não. Quando eu falo em escambo, é que simplesmente não tem como calcular o valor que valia esse saco de trigo e o valor que valia essa faca especificamente. Porque foi uma troca completamente sem cálculo financeiro. Sim, não houve uma conversão de moedas unitárias para se estimar o valor tanto da faca quanto do saco de trigo. Houve apenas uma troca. E eu acredito que essa seja a característica mais marcante do que é um escambo. Porque, sim, cara, o escambo era a forma mais comum de troca ao longo da Idade Média. A troca de coisas por coisas. É como você ir trocar um saco de farinha por ovos com seu vizinho. Se o seu vizinho estiver precisando muito de farinha e tiver muitos ovos, por questão de demanda e oferta, provavelmente você vai conseguir muitos ovos com pouca farinha. Se o resultado for o contrário, você tiver muita farinha e estiver precisando de muitos ovos, estiver precisando muito de ovos, provavelmente aí o favorecimento vai para o seu vizinho, não para você. Mas isso é uma coisa que poderia variar no próprio dia a dia. Então não tinha como estabelecer essa métrica de preços, de quanto valia o ovo, quanto valia a farinha. Ah, mas facas eram mais fáceis de serem cobradas nesse caso? Talvez até fossem, mas a coisa não é tão simples assim. Talvez até fosse mais fácil calcular o preço que se pagasse no metal. Mas e o preço da mão de obra do ferreiro em si? Porque, por exemplo, os nobres, o que acontecia? Eles tinham o feudo deles e tinha o ferreiro da vila do feudo deles. Provavelmente, esse ferreiro da vila do feudo deles ia ceder a espada para o nobre pelo simples preço de poder morar nessa vila. Seria o seu aluguel, a sua talha ou a sua corveia, pagar essa espada ao nobre? E aí, como é que você calcula? Você vai pegar o quê? Ah, nessa vila também vivia um mercador e ele pagava em dinheiro para o nobre. Você vai pegar esse mesmo valor e comparar com o ferreiro? Ou você vai tentar proporcionalizar de alguma forma? Mas da onde você vai tirar essa proporção? Então, né? E mais do que isso, haviam grandes ferreiros comerciais que faziam armas e vendiam por valores em ouro, em moedas, coisa assim. Mas tá. Provavelmente a maior parte das armas feitas na Idade Média eram armas feitas pelo ferreirinho da vila do nobre que fez para ele. E não uma arma feita pelo grande ferreiro, não sei o que cobrava em dinheiro. Então talvez você até consiga calcular alguma coisa com base nesse preço em dinheiro do grande ferreiro. Mas e o ferreirinho da vila, que era a regra e não a exceção? E aí, como é que você faz? Ah, mas eu calculo o preço do ferro. Mas e o preço que ele está oferecendo ali com a mão de obra dele que nem está se traduzindo monetariamente, mas o nobre está recebendo de alguma forma? Como você vai calcular? Você vai calcular que ele recebia não sei quantas sacas de trigo nesse dia? Ah, mas nesse outro dia ele já tinha bastante trigo, então ele recebia ovo? Ou no dia que tivesse precisando mais de trigo ele ia precisar de menos trigo para fazer tal coisa? Num dia que tivesse mais trigo ele ia precisar de mais trigo, ele ia cobrar mais trigo assim? A coisa é muito confusa quando se fala de escambo. Até por isso que em muitos momentos, honestamente, eu prefiro deixar quieto essas questões de poder de paridade de compra da Idade Média em comparado aos dias de hoje, porque não tem simplesmente uma unidade que a gente possa medir, né? Mas enfim, deixando essas questões do clickbait à parte, podemos dizer que sim, realmente durante a Idade Média, a maior parte das trocas se dava pelo escambo. E se dava pelo escambo porque as moedas no passado não era uma coisa tão comum quanto é hoje. Então, o que acontecia é que, imagina só, eu tenho uma moeda de ouro. Quantos sacos de trigo eu consigo comprar com uma moeda de ouro? E se eu precisar de só um saquinho de trigo? E se eu precisar de um ovo só? Por que eu vou pagar com uma moeda de ouro que pode comprar, sei lá, a fazenda inteira do cara que produz ovos? Sim, havia muito pouca base monetária em circulação ao longo da Idade Média. Até porque a pouca que existia ou era constituída de metais preciosos ou de moedas antigas. Ou
em alguns casos de moedas recentemente forjadas, mas forjadas com metais preciosos, coisas que também as tornavam escassas. Então sim, a base monetária circulante na Idade Média era baixa, era pequena. E em alguns casos haviam lugares com maior concentração delas do que outros. Pensa só, na região de Paris, por exemplo, provavelmente haveria uma base monetária circulante muito maior do que no feudinho lá no meio dos Alpes franceses. Numa região de mineração de ouro ou de prata, haveria uma base monetária circulante muito maior do que numa região onde há só campos, onde não tem mineração ou extração de metais. Talvez lá no interior da Polônia, numa zona que não houvesse mineração, a quantidade de base monetária circulante fosse minúscula e por consequência o poder de compra fosse enorme, enquanto talvez em Roma, onde haviam ainda muitas moedas antigas romanas lá em circulação, que eram utilizadas por serem moedas antigas, houvesse uma base monetária imensa e por consequência o custo das coisas em moedas fosse muito maior do que lá no interior da Polônia, no interior da Rússia, sei lá, da Ucrânia. Então este é um outro conceito muito importante de entender. O escambo era comum porque base monetária não era uma coisa tão comum ao longo da Idade Média. E por consequência, por não ser tão comum na maioria dos lugares, indicava que moedas tinham muito valor. Então talvez uma moeda, por exemplo, na Idade Média, você comprasse uma casa com ela. Você pagasse uma moeda por uma casa. Ou até mais que isso em alguns casos. Talvez se você desse uma moeda para um ferreirinho de uma vila pequena, uma moeda de bronze, por exemplo, ele te desse uma espada. Se eu não me engano, tal coisa é até visível na série Último Reino, quando o Uhtred compra a espada dele. Ele dá meia dúzia de moedinha ali pro cara e ele compra uma espada excelente ali. Então, aí temos uma coisa marcante também, né? Moedas eram escassas na Idade Média e por consequência os valores eram altos. Então, o poder de compra de uma moeda numa região onde havia menos base monetária seria imenso, a ponto de a população local nem utilizá-las para isso. Até por isso justificava o escambo. Agora, recentemente, em uma conversa até com o Matheus aqui, ele me sugeriu sobre o sistema de câmbio que havia na Idade Média. Falar um pouco mais sobre isso, né? Por causa dos bancos. Na verdade, eu não sei nem se eu chamaria de sistema de câmbio tal coisa. Embora possa sim no futuro ter dado origem a um sistema de câmbio. Mas, aparentemente, isso deu origem a todo o sistema financeiro como conhecemos hoje, não só ao câmbio em si. Porque sim, uma coisa que acontecia na Idade Média era que os bancos... Haviam dois tipos de bancos, os bancos de depósito e os bancos de empréstimos. O banco de empréstimo, nem precisa falar o que eram, os agiotas da vida, né? Mas o banco de depósito era uma coisa diferente, que era um banco que guardava o seu dinheiro para você. Em alguns casos, o banco de depósito ele era meramente um cofre para guardar dinheiro para você. Então você pagava para o banco para manter seu dinheiro protegido nele. Em outros casos, você cedia o seu dinheiro ao banco como um título de poder retirá-lo depois em outro momento, os juros. Em alguns casos haviam juros, em outros não. Você recebia a promessa do banco de pagar tanto, e esse banco ficava com o seu dinheiro para poder emprestar a outras pessoas. Então o que acontecia é que até assim que surgiu as moedas como conhecemos hoje, papel moeda e todo o resto. A pessoa guardava uma promessa de dinheiro e o dinheiro ficava com o banco. Neste caso, ela podia vender partes dessa promessa de dinheiro para outras pessoas. Como, por exemplo, eu não estou com dinheiro aqui, mas eu sou um mercador, eu sei que eu tenho tanto dinheiro no banco tal. Eu faço um papel assinado ou carimbado por mim, para outro mercador do qual eu estou negociando, tal coisa, e aí ele fica com essa parte do meu crédito, não fica com o meu crédito todo. Ou às vezes eu dou minha nota de crédito inteira para o cara. A pessoa que tiver com esse pedaço de papel poderá sacar esse valor neste banco. Então tal coisa realmente surgiu ainda na Idade Média, já bem para o final dela. Já estamos falando de século XIII para frente. E o que acontecia neste caso era que a pessoa teria a promissória de tal dinheiro de volta. A partir daí surgiam os títulos dos bancos, os títulos de dívida de cada banco em si, ou as promessas de dinheiro dos bancos. Lógico que em alguns casos haviam bancos irresponsáveis que tinham problemas com isso. Em outros casos haviam bancos responsáveis que conseguiam devolver tal dinheiro. Tal coisa ainda justifica hoje porque que corrida aos bancos é uma coisa problemática. Porque nem todo o dinheiro que está supostamente depositado nos bancos está com eles. Em alguns casos. Primeiro que nem todo o dinheiro existe em papel de verdade. Mas, mesmo considerando assim, como saque, nem todos os saques que estão nos bancos, o dinheiro depositado, você pode sacá-lo imediatamente para uso. Uma vez que se ele tiver num título do banco, provavelmente ele está emprestado para o banco. E o banco vai ter um tempo para poder devolvê-lo para você, se você exigi-lo de volta. Até um mecanismo para evitar o esgotamento bancário e, por consequência, evitar a incapacidade do banco de pagar. Isso considerando só os bancos que são de depósito e emprestam esse dinheiro depositado. Porque, como eu mencionei, haviam bancos que meramente guardavam dinheiro e cobravam uma porcentagem desse valor ou algum valor fixo para poder mantê-lo guardado seguro. Agora, relevando essa questão toda do sistema financeiro na Idade Média, uma coisa que podemos concluir é que somente pessoas com muito dinheiro, com muito recurso, na verdade, não vamos colocar nem como dinheiro, vamos colocar com muito recurso, guardavam moedas. Porque pessoas simples muitas vezes não teriam por que guardá-las.
Ou por que ter moedas? Ou em alguns casos, quando tinham, guardavam internamente, com uma poupança futura grande. Com uma promessa de, sei lá, poder ter uma casa no futuro, poder ter anos de alimentação pagos com isso. Porque uma moeda em um local mais simples tem um valor enorme. E um reflexo desse negócio do escambo é que realmente os que mantinham mais dinheiro costumavam ser os mercadores, comerciantes, membros de guildas e corporações de ofício, porque não faria sentido nem manter nem ter grandes quantidades de moedas, às vezes nem para a nobreza local em alguns casos, para aqueles nobres pequenos. Talvez nobres grandes tivessem mais chance de ter moedas. Mas sabe aquele nobre pequeno, aquele barãozinho do fim do mundo? É possível que esse nem tivesse moedas, ou tivesse meia dúzia só. Que nem o Uhtred teve para pagar uma espada de um ferreiro mais renomado. E ainda assim ele pagaria meia dúzia de moedas para ter uma espada boa, no máximo. Porque provavelmente se ele pagasse do ferreiro local da vila dele, quer dizer, ele provavelmente ganharia do ferreiro local como a taxa por residir no feudo dele. Ele provavelmente ganharia a espada por isso. Mas se ele não tivesse ganhado a espada, se ele comprasse do ferreirinho local do vilarejo vizinho, ganharia uma moeda talvez. Porque uma moeda tinha valor pra caramba. Talvez no feudo desse mesmo nobre, uma moeda comprasse uma casa. E uma casa boa. Então, resumindo aqui para poder encerrar o vídeo. O sistema financeiro da Idade Média, até existia um sistema financeiro monetário. Até haviam complexidades como bancos, e agiotas e usurários da vida. Mas o grosso mesmo era escambo. E por favor, não tentem traduzir o escambo em valores monetários de hoje, porque seria muito difícil calcular tal coisa. Mas sim, haviam aqueles engenheirados, principalmente aqueles mais ligados ao comércio. Embora o grosso da população, a parte não ligada a essas questões comerciais, costumassem ter pouco ou nenhum dinheiro em moeda com elas. E bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se gostaram, por favor, aperta esse joinha, porque ajuda muita gente aqui do canal. Não é inscrito e caiu de paraquedas nesse vídeo? Se inscreve, ajuda mais ainda a gente. E gostou do vídeo e acha que esse conhecimento é importante para alguém? Por favor, compartilhe-o com quem você acredita ser importante. O YouTube está cortando o alcance de nossos vídeos mais longos. Então se você quer fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, por favor, leve até elas. Além de estar ajudando o canal, também estará difundindo esse conhecimento pelo mundo.